Arrependimento. Jim L. Moody. Eu não me dirijo somente ao não convertido, porque sou daqueles que creem que a igreja precisa se arrepender muito antes que muita coisa de valor possa ser feita no mundo. Acredito firmemente que o baixo padrão de vida cristã está mantendo muita gente no mundo e nos seus pecados. Se o incrédulo vê que o povo cristão não se arrepende, não se pode esperar que ele se arrependa e se converta de seu pecado. Eu tenho me arrependido 10.000 vezes mais depois que conheci a Cristo do que em qualquer época anterior, e penso que a maioria dos cristãos precisa se arrepender de alguma coisa. Assim quero pregar tanto para os cristãos como para os não convertidos, tanto para mim mesmo quanto para aquele que nunca conheceu a Cristo como seu Salvador. Há 5 coisas que fluem do verdadeiro arrependimento. Primeira, convicção. Segunda, contrição. Terceira, confissão de pecado. Quarta, conversão. Quinta, confissão de Cristo diante do mundo. Convicção. Quando um homem não está profundamente convicto de seus pecados, é um sinal bem certo de que ainda não se arrependeu de verdade. A experiência tem me ensinado que as pessoas que têm uma convicção muito superficial de seus pecados, cedo ou tarde recaem em suas velhas vidas. Nos últimos anos tenho estado bem mais ansioso por uma profunda e verdadeira obra de Deus entre os já convertidos do que é alcançar grandes números. Se um homem confessa ser convertido sem reconhecer a atrocidade de seus pecados, provavelmente se transformará num ouvinte endurecido que não irá muito longe. No primeiro sopro de oposição, na primeira onda de perseguição ou ridículo, eles serão carregados de volta para o mundo. Creio que é um erro lamentável conduzirmos tantas pessoas à igreja que nunca experimentaram a verdadeira convicção de pecados. O pecado no coração do homem é tão negro hoje quanto foi em qualquer outra época. Às vezes penso que está mais negro, porque quanto maior a luz que uma pessoa tiver, maior sua responsabilidade e, por conseguinte, maior a sua necessidade de profunda convicção. Até que a convicção de pecado nos faça cair de joelhos, até que estejamos completamente humilhados, até que tenhamos perdido toda a esperança em nós mesmos, não podemos encontrar o Salvador. Há 3 coisas que nos levam à convicção. Primeiro, a consciência. Segundo, a palavra de Deus. Terceiro, o Espírito Santo. Todos os 3 são usados por Deus. Muito antes de existir a palavra escrita, Deus tratava com o homem através da consciência. Foi por isso que Adão e Eva se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim do Éden. Foi isto que convenceu os irmãos de José quando disseram: na verdade somos culpados, no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso disseram eles, e lembre-se, mais de 20 anos havia se passado depois que eles o venderam como cativo. Por isso nos vem esta ansiedade, a consciência que devemos usar com nossos filhos antes de atingirem uma idade onde pode entender a palavra e o Espírito de Deus. É a consciência que acusa o inocente ao ímpio. A consciência é uma faculdade divinamente plantada no homem que o pede a fazer o que é certo. Alguém disse que ela nasceu quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, quando seus olhos foram abertos e conheceram o bem e o mal. Ela julga mesmo contra a nossa vontade, os nossos pensamentos, palavras e ações, aprovando ou condenando-os, de acordo com a sua avaliação de certo ou errado. Uma pessoa não pode violar sua consciência sem sentir a sua condenação, mas a consciência não é um guia seguro, porque frequentemente ela só dirá que uma coisa é errada depois de você a praticar. Ela precisa ser iluminada por Deus porque faz parte de nossa natureza caída. Muitas pessoas fazem o que é errado sem serem condenadas pela consciência. Paulo disse: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas deviam praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. Atos 26:9. A própria consciência precisa ser educada. Outra vez, a consciência frequentemente é como um relógio despertador, que a princípio desperta e acorda, mas com o tempo a pessoa se acostuma com ele, e então perde o seu efeito. A consciência pode ser asfixiada. Creio que cometemos um erro em não dirigirmos as pregações mais para a consciência.
Portanto, no devido tempo, a consciência foi suplantada pela lei de Deus, que no seu tempo foi cumprida em Cristo. Neste país cristão, onde as pessoas têm Bíblias, a palavra de Deus é o meio que Deus usa para produzir convicção. A Bíblia nos diz que o que é certo e o que é errado, antes de você cometer o pecado. E assim, o que você precisa é aprender a apropriar-se de seus ensinos sobre a direção do Espírito Santo. A consciência comparada à Bíblia é como uma vela comparada ao sol lá no céu. Veja como a verdade convenceu aqueles judeus no dia de Pentecoste. Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiram-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Atos 2, versículo 36 e 37. Em terceiro lugar, enfim, o Espírito Santo convence. Algumas das mais poderosas reuniões de que já participei foram aquelas em que houve uma espécie de quietude sobre o povo e parecia que um poder invisível se apoderava das consciências. Lembro-me de um homem que veio à reunião e no momento em que entrou sentiu que Deus estava lá. Um senso de reverência veio sobre ele. Na mesma hora sentiu convicção e se converteu. Contrição. A próxima coisa é a contrição. O profundo sentimento de tristeza segundo Deus e humilhação de coração por causa do pecado. Se não houver verdadeira contrição, o homem voltará direto para o seu velho pecado. Esse é o problema com muitos cristãos. Um homem pode sentir raiva e se não houver muita contrição, no dia seguinte sentirá raiva outra vez. A filha pode dizer coisas indignas, ofensivas à sua mãe, e por sua consciência lhe perturba, ela diz: mãe, sinto muito, perdoe-me. Mas logo há um outro impulso genioso, porque a contrição não foi profunda nem verdadeira. O marido diz palavras agressivas à sua esposa, então, para aliviar sua consciência, compra um buquê de flores para ela. Ele não quer enfrentar a situação como homem e dizer que errou. O que Deus quer é a contrição. E se não houver contrição, não há arrependimento completo. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Muitos pecadores lamentam por seus pecados, lamentam por não poderem continuar pecando, mas se arrepende apenas com corações que não estão quebrantados. Não creio que saibamos como nos arrepender atualmente. Precisamos de um João Batista que ande pelo país gritando: arrependam-se, arrependam-se, confissão de pecado. Se tivermos verdadeira contrição, ela nos levará a confessarmos nossos pecados. Creio que 9/10 dos problemas em nossa vida cristã são resultados de não fazermos isso. Tentamos esconder e cobrir nossos pecados. Há muita pouca confissão deles. Alguém disse: pecados não confessados na alma são como uma bala no corpo. Se você não tiver poder, talvez seja porque há algum pecado que precisa ser confessado, alguma coisa em sua vida que necessita ser removida. Não importa quantos salmos você cante, ou quantas reuniões você compareça, ou quanto você ore e leia a sua Bíblia, nada disso encobrirá esse tipo de problema. O pecado deve ser confessado, e se o meu orgulho me impede de confessar, não devo esperar misericórdia de Deus, nem resposta às minhas orações. A Bíblia diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Pode ser um homem no púlpito, um sacerdote por trás do altar, um rei no trono. Não me importo quem ele seja. O homem está tentando fazer isso há 6.000 anos. Adão o tentou e falhou. Moisés o tentou quando enterrou o egípcio que matou, mas falhou. Sabei que o vosso pecado vos há de achar. Por mais que você tente enterrar o seu pecado, ele se tornará a aparecer mais cedo ou mais tarde, se não for apagado pelo Filho de Deus. Se o homem nunca conseguir fazer isso em 6.000 anos, é melhor você e eu desistirmos de tentar. Há 3 maneiras de se confessar pecados. Todo pecado é contra Deus, e a ele deve ser confessado. Há pecados que eu não preciso confessar a pessoa alguma no mundo. Se o pecado for entre mim e Deus, devo confessá-lo sozinho no meu quarto. Não preciso cochichá-lo no ouvido de nenhum mortal. Pai, pequei contra o céu e diante de ti, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Mas se fiz algo errado a alguma pessoa, e ela sabe que a prejudiquei, devo confessar o pecado não somente a Deus, mas também a essa pessoa. Se o meu orgulho me impede de confessar meu pecado, não preciso ir a Deus. Posso orar, posso chorar, mas isso não adiantará.
Primeiro confessa aquela pessoa e depois a Deus, e veja com que rapidez ele lhe ouvirá e lhe enviará a paz. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Mateus 5, versículo 23 e 24. Este é o caminho bíblico. Há outra classe de pecados que devem ser confessados publicamente. Suponha que fui conhecido como um blasfemador, um alcoólatra ou um depravado. Se me arrependo de meus pecados, devo ao público uma confissão. A confissão deve ser tão pública quanto foi a transgressão. Muitas vezes uma pessoa dirá algo maldoso a respeito de outra, na presença de terceiros, e então tentará apaziguar isso, indo somente a pessoa prejudicada. A confissão deve ser feita de forma que todos os que ouviram a transgressão possam ouvir a confissão. Somos bons em confessar o pecado de outras pessoas, mas se experimentarmos um verdadeiro arrependimento, ficaremos mais que ocupados cuidando dos nossos próprios pecados. Quando alguém dá uma boa olhada no espelho de Deus, não encontrará ali faltas dos outros. Tem coisas demais a ver em si mesmo. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Obrigado, Senhor, pelo Evangelho. Crente, se há algum pecado em sua vida, resolva confessá-lo. Seja perdoado. Não deixe nenhuma nuvem entre você e Deus. Garanta o seu título para a mansão que Cristo foi preparar para você. Conversão. A confissão leva à verdadeira conversão. E não pode haver uma verdadeira conversão até que se tenha dado esses 3 passos. Agora, a palavra conversão significa 2 coisas. Dizemos que uma pessoa é convertida quando nasce de novo, mas conversão também tem um significado diferente na Bíblia. Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos. Atos 3,19. Existe uma versão que traduz assim: arrependei-vos e voltai-vos. Paulo disse que não foi desobediente à visão celestial, mas começou a pregar a judeus e gentios para que se arrependessem e se voltassem para Deus. Um certo teólogo de outra época disse: todos nós nascemos de costas para Deus. O arrependimento é uma mudança de trajetória, é uma volta de 180 graus. Pecado é afastar-se de Deus. Como alguém disse, a aversão é aversão a Deus e conversão para o mundo, enquanto que o verdadeiro arrependimento significa conversão a Deus e aversão ao mundo. Quando há verdadeira contrição, o coração está entristecido por causa do pecado. Quando há verdadeira conversão, o coração fica liberto do pecado. Deixamos a velha vida, somos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Maravilhoso, não é? A não ser que nosso arrependimento inclua essa conversão, não vale muito. Se alguém continua em pecado, é a prova de uma profissão inútil. É como bombear água para fora do navio sem tampar os vazamentos. Salomão disse: se o povo orar e confessar teu nome, e se converter dos teus pecados. 2 Crônicas 6:26. Oração e confissão não seriam de proveito nenhum enquanto o povo continuasse em pecado. Vamos prestar atenção à chamada de Deus. Vamos abandonar o velho caminho perverso. Voltemos ao Senhor. Ele terá misericórdia de nós e ao nosso Deus, porque Ele perdoará abundantemente. Confissão de Cristo. Se você é convertido, o próximo passo é confessar isso abertamente. Ouça: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10, versículo 9 e 10. A confissão de Cristo é o clímax da obra do verdadeiro arrependimento. Devemos isso ao mundo, aos nossos semelhantes cristãos e a nós mesmos. Ele morreu para nos redimir, e podemos estar envergonhados ou com medo de confessá-lo. A religião, como uma abstração, como uma doutrina, tem pouco interesse para o mundo, mas aquilo que as pessoas podem testemunhar da experiência pessoal sempre tem peso. Ah, amigos, estou tão cansado de cristianismo medíocre. Vamos nos entregar 100% por Cristo. Não vamos dar um som inseguro. Se o mundo quer nos chamar de tolo, que os faça. É apenas por um pouco. O dia da coroação está chegando. Graças a Deus pelo privilégio que temos de confessar a Cristo. Um sermão de Jim L. Moody. Arrependimento. Arrependimento. Jim L. Moody. Eu não me dirijo somente ao não convertido, porque sou daqueles que creem que a igreja precisa se arrepender
muito antes que muita coisa de valor possa ser feita no mundo. Acredito firmemente que o baixo padrão de vida cristã está mantendo muita gente no mundo e nos seus pecados. Se o incrédulo vê que o povo cristão não se arrepende, não se pode esperar que ele se arrependa e se converta de seu pecado. Eu tenho me arrependido 10.000 vezes mais depois que conheci a Cristo do que em qualquer época anterior, e penso que a maioria dos cristãos precisa se arrepender de alguma coisa. Assim quero pregar tanto para os cristãos como para os não convertidos, tanto para mim mesmo quanto para aquele que nunca conheceu a Cristo como seu Salvador. Há 5 coisas que fluem do verdadeiro arrependimento. Primeira, convicção. Segunda, contrição. Terceira, confissão de pecado. Quarta, conversão. Quinta, confissão de Cristo diante do mundo. Convicção. Quando um homem não está profundamente convicto de seus pecados, é um sinal bem certo de que ainda não se arrependeu de verdade. A experiência tem me ensinado que as pessoas que têm uma convicção muito superficial de seus pecados, cedo ou tarde recaem em suas velhas vidas. Nos últimos anos tenho estado bem mais ansioso por uma profunda e verdadeira obra de Deus entre os já convertidos do que é alcançar grandes números. Se um homem confessa ser convertido sem reconhecer a atrocidade de seus pecados, provavelmente se transformará num ouvinte endurecido que não irá muito longe. No primeiro sopro de oposição, na primeira onda de perseguição ou ridículo, eles serão carregados de volta para o mundo. Creio que é um erro lamentável conduzirmos tantas pessoas à igreja que nunca experimentaram a verdadeira convicção de pecados. O pecado no coração do homem é tão negro hoje quanto foi em qualquer outra época. Às vezes penso que está mais negro, porque quanto maior a luz que uma pessoa tiver, maior sua responsabilidade. E, por contar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faz a tua oferta. Mateus 5, versículo 23 e 24. Este é o caminho bíblico. Há outra classe de pecados que devem ser confessados publicamente. Suponha que fui conhecido como um blasfemador, um alcoólatra ou um depravado. Se me arrependo de meus pecados, devo ao público uma confissão. A confissão deve ser tão pública quanto foi a transgressão. Muitas vezes uma pessoa dirá algo maldoso a respeito de outra, na presença de terceiros, e então tentará apaziguar isso, indo somente a pessoa prejudicada. A confissão deve ser feita de forma que todos os que ouviram a transgressão possam ouvir a confissão. Somos bons em confessar o pecado de outras pessoas, mas se experimentarmos um verdadeiro arrependimento, ficaremos mais que ocupados cuidando dos nossos próprios pecados. Quando alguém dá uma boa olhada no espelho de Deus, não encontrará ali faltas dos outros. Tem coisas demais a ver em si mesmo. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Obrigado, Senhor, pelo Evangelho. Crente, se há algum pecado em sua vida, resolva confessá-lo. Seja perdoado. Não deixe nenhuma nuvem entre você e Deus. Garanta o seu título para a mansão que Cristo foi preparar para você. Conversão. A confissão leva à verdadeira conversão. E não pode haver uma verdadeira conversão até que você tenha dado esses 3 passos. Agora a palavra conversão significa 2 coisas. Dizemos que uma pessoa é convertida quando nasce de novo, mas conversão também tem um significado diferente na Bíblia. Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos. Atos 3,19. Existe uma versão que traduz assim: arrependei-vos e voltai-vos. Paulo disse que não foi desobediente à visão celestial, mas começou a pregar a judeus e gentios para que se arrependessem e se voltassem para Deus. Um certo teólogo de outra época disse: todos nós nascemos de costas para Deus. O arrependimento é uma mudança de trajetória, é uma volta de 180 graus. Pecado é afastar-se de Deus. Como alguém disse, a aversão é aversão a Deus e conversão para o mundo, enquanto que o verdadeiro arrependimento significa conversão a Deus e aversão ao mundo. Quando há verdadeira contrição, o coração está entristecido por causa do pecado. Quando há verdadeira conversão, o coração fica liberto do pecado. Deixamos a velha vida, somos transportados. O seguinte, maior a sua necessidade de profunda convicção. Até que a convicção de pecado nos faça cair de joelhos, até que estejamos completamente humilhados, até que
tenhamos perdido toda a esperança em nós mesmos, não podemos encontrar o Salvador. Há 3 coisas que nos levam à convicção. Primeiro, a consciência. Segundo, a palavra de Deus. Terceiro, o Espírito Santo. Todos os 3 são usados por Deus. Muito antes de existir a palavra escrita, Deus tratava com o homem através da consciência. Foi por isso que Adão e Eva se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim do Éden. Foi isto que convenceu os irmãos de José quando disseram: na verdade somos culpados, no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso disseram eles, e lembre-se, mais de 20 anos havia se passado depois que eles o venderam como cativo. Por isso nos vem esta ansiedade, a consciência que devemos usar com nossos filhos antes de atingirem uma idade onde pode entender a palavra e o Espírito de Deus. É a consciência que acusa o inocente ao ímpio. A consciência é uma faculdade divinamente implantada no homem que o pede a fazer o que é certo. Alguém disse que ela nasceu quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, quando seus olhos foram abertos e conheceram o bem e o mal. Ela julga mesmo contra a nossa vontade, os nossos pensamentos, palavras e ações, aprovando ou condenando-os, de acordo com a sua avaliação de certo ou errado. Uma pessoa não pode violar sua consciência sem sentir a sua condenação, mas a consciência não é um guia seguro, porque frequentemente ela só dirá que uma coisa é errada depois de você a praticar. Ela precisa ser iluminada por Deus porque faz parte de nossa natureza caída. Muitas pessoas fazem o que é errado sem serem condenadas pela consciência. Paulo disse: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas deviam praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. Atos 26:9. A própria consciência precisa ser educada. Outra vez, a consciência frequentemente é como um relógio despertador, que a princípio desperta e acorda, mas com o tempo a pessoa se acostuma com ele, e então perde o seu efeito. A consciência pode ser asfixiada. Creio que cometemos um erro em não dirigirmos as pregações mais para a consciência. Portanto, no devido tempo, a consciência foi suplantada pela lei de Deus, que no seu tempo foi cumprida em Cristo. Neste país cristão, onde as pessoas têm Bíblias, a palavra de Deus é o meio que Deus usa para produzir convicção. A Bíblia nos diz que o que é certo e o que é errado, antes de você cometer o pecado. E assim, o que você precisa é aprender a apropriar-se de seus ensinos sobre a direção do Espírito Santo. A consciência comparada à Bíblia é como uma vela comparada ao sol lá no céu. Veja como a verdade convenceu aqueles judeus no dia de Pentecoste. Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiram-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Atos 2, versículo 36 e 37. Em terceiro lugar, enfim, o Espírito Santo convence. Algumas das mais poderosas reuniões de que já participei foram aquelas em que houve uma espécie de quietude sobre o povo e parecia que um poder invisível se apoderava das consciências. Lembro-me de um homem que veio à reunião e no momento em que entrou sentiu que Deus estava lá. Um senso de reverência veio sobre ele. Na mesma hora sentiu convicção e se converteu. Contrição. A próxima coisa é a contrição. O profundo sentimento de tristeza segundo Deus e humilhação de coração por causa do pecado. Se não houver verdadeira contrição, o homem voltará direto para o seu velho pecado. Esse é o problema com muitos cristãos. Um homem pode sentir raiva e se não houver muita contrição, no dia seguinte sentirá raiva outra vez. A filha pode dizer coisas indignas, ofensivas à sua mãe, e por sua consciência lhe perturba, ela diz: mãe, sinto muito, perdoe-me. Mas logo há um outro impulso genioso, porque a contrição não foi profunda nem verdadeira. O marido diz palavras agressivas à sua esposa, e então, para aliviar sua consciência, compra um buquê de flores para ela. Ele não quer enfrentar a situação como homem e dizer que errou. O que Deus quer é a contrição. E se não houver contrição, não há arrependimento completo. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Muitos pecadores lamentam por seus pecados, lamentam por não poderem continuar pecando, mas se arrependem apenas com corações que não estão quebrantados. Não creio que saibamos como nos arrepender atualmente.
Precisamos de um João Batista que ande pelo país gritando: arrependam-se, arrependam-se, confissão de pecado. Se tivermos verdadeira contrição, ela nos levará a confessarmos nossos pecados. Creio que 9/10 dos problemas em nossa vida cristã são resultados de não fazermos isso. Tentamos esconder e cobrir nossos pecados. Há muita pouca confissão deles. Alguém disse: pecados não confessados na alma são como uma bala no corpo. Se você não tiver poder, talvez seja porque há algum pecado que precisa ser confessado, alguma coisa em sua vida que necessita ser removida. Não importa quantos salmos você cante, ou quantas reuniões você compareça, ou quanto você ora e leia a sua Bíblia, nada disso encobrirá esse tipo de problema. O pecado deve ser confessado, e se o meu orgulho me impede de confessar, não devo esperar misericórdia de Deus, nem resposta às minhas orações. A Bíblia diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Pode ser um homem no púlpito, um sacerdote por trás do altar, um rei no trono. Não me importo quem ele seja. O homem está tentando fazer isso há 6.000 anos. Adão o tentou e falhou. Moisés o tentou quando enterrou o egípcio que matou, mas falhou. Sabei que o vosso pecado vos há de achar. Por mais que você tente enterrar o seu pecado, ele se tornará a aparecer mais cedo ou mais tarde, se não for apagado pelo Filho de Deus. Se o homem nunca conseguir fazer isso em 6.000 anos, é melhor você e eu desistirmos de tentar. Há 3 maneiras de se confessar pecados. Todo pecado é contra Deus, e a ele deve ser confessado. Há pecados que eu não preciso confessar a pessoa alguma no mundo. Se o pecado for entre mim e Deus, devo confessá-lo sozinho no meu quarto. Não preciso cochichá-lo no ouvido de nenhum mortal. Pai, pequei contra o céu e diante de ti, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Mas se fiz algo errado a alguma pessoa, e ela sabe que a prejudiquei, devo confessar o pecado não somente a Deus, mas também a essa pessoa. Se o meu orgulho me impede de confessar meu pecado, não preciso ir a Deus. Posso orar, posso chorar, mas isso não adiantará. Primeiro confessa aquela pessoa e depois a Deus, e veja com que rapidez ele lhe ouvirá e lhe enviará a paz. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante